Plínio, diante desta briga tarifária que a gente e as negociações que a gente está acompanhando em tempo real, eu queria te ouvir sobre a tua leitura do impacto disso para as nossas commodities, para os nossos produtores de commodity no Brasil. Qual a tua percepção até este momento? Quem está sofrendo mais? Quem deve sofrer menos? Qual a leitura de Plínio Nastari? Obrigado. Eu vou me restringir aos impactos mais assim sensíveis no agro, né? Eu acho que as áreas mais sensíveis são, em primeiro lugar, o suco de laranja. Existe uma interdependência muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos importam muito suco de laranja do Brasil e os Estados Unidos são o maior cliente de suco de laranja concentrado do Brasil. Então, na área de suco de laranja, eu acho que é uma área muito sensível. Outra área muito sensível é o café para os Estados Unidos. Cerca de 1 em cada 3 xícaras de café consumidas nos Estados Unidos são de café brasileiro. Então, no curto prazo, é difícil imaginar uma substituição, até em qualidade. O Brasil é o grande produtor de café arábica e os Estados Unidos importam basicamente arábica do Brasil. Então, essa é uma outra área muito sensível. Outra área sensível é a área de carne bovina. O Brasil exporta aos Estados Unidos principalmente beef trimmings, que são recortes de carne. Então, quando se desossa uma carcaça e se vai separando os diferentes cortes, esses pequenos recortes, retalhos de carne, todos juntos, eles compõem um produto que é o beef trimming, que é o que se exporta aos Estados Unidos e é utilizado para fabricação de hambúrgueres, que é uma proporção bastante relevante do consumo de carne nos Estados Unidos. O que faz os Estados Unidos? Ele importa esse produto, beef trimmings, os recortes, e libera carne e cortes mais tradicionais para exportação a um preço mais elevado. Então, a, a, a taxação desse tipo de produto do Brasil nos Estados Unidos, primeiro, faz com que esses cortes de beef trimmings cheguem nos Estados Unidos a um custo mais elevado. Dificilmente, no curto prazo, os Estados Unidos vão encontrar substitutos para suprir esse tipo de produto exportado pelo Brasil. Muito embora mantida essa taxação, ao longo do tempo isso pode gerar uma substituição por outros países, principalmente Argentina, Uruguai. Mas, no curto prazo, isso vai elevar o custo da carne dos Estados Unidos mais ainda, onde o preço da carne já é muito elevado. Os Estados Unidos, no entanto, representam só 12% das exportações de carne do Brasil. Então, no curto prazo, o Brasil deve conseguir contornar essa situação na área de carnes, mas os Estados Unidos vai ter mais dificuldade para contornar. Na área de açúcar e etanol, o Brasil basicamente exporta etanol para os Estados Unidos para a fabricação de um produto que é o ETBE, que os Estados Unidos depois e então essa conversão ou essa industrialização de etanol para a produção de ETBE provavelmente vai sofrer o impacto do tarifaço e, e, e na área de açúcar, o Brasil exporta açúcar cerca de 147 mil toneladas dentro da cota americana, que é um compromisso que os Estados Unidos assumiu na rodada do Uruguai, de comprar 1,15 milhão de toneladas livre de imposto, porque o imposto lá é elevadíssimo, são 357 dólares por tonelada, então não opera em mercado livre como o Brasil, mas tem essa cota que o Brasil exporta aos Estados Unidos livre desse imposto de 357 dólares. Então,
o Brasil passa a ter que, os importadores desse açúcar do Brasil passam a ter que pagar essa tarifa, caso ela seja mantida, a partir de 1º de agosto. E as exportações do Brasil de açúcar orgânico, que são cerca de 140 mil toneladas por ano, também passam a ter essa taxação. Então, são esses os impactos mais relevantes que a gente observa, e certamente afetando os fluxos de comércio entre os dois países, e é por esse motivo que a gente espera que a negociação ocorra, seja concluída e, em primeiro lugar, seja prorrogada a anunciada vigência dessa tarifa de 50% e haja tempo para que ocorram negociações, para que, se possível, se evite os 50% e a gente volte à situação anterior, que era de uma tarifa de 10% apenas.